Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e chegou na Netflix na semana passada a série Titãs, com 11 episódios na sua primeira temporada. É uma série que sempre aparece lá, né, original Netflix, mas na verdade ela é uma original da DC Universe, que é o serviço de streaming da DC, só que por enquanto só está disponível nos Estados Unidos. Então nos outros países eles precisam achar um jeito de distribuir essa série. Aqui no Brasil eles fizeram isso através da Netflix, que tem os direitos exclusivos de Titãs por aqui, e por isso que eles colocam lá a original Netflix, mas não são eles que estão produzindo. Eu odeio quando a Netflix faz isso porque me confundo. Mas ela já tinha passado lá nos Estados Unidos esses 11 primeiros episódios, terminou lá, acho que terminou em novembro, ali dezembro mais ou menos, e aí nesse mês de janeiro, agora no dia 11, chegaram todos os episódios, e pra fazer isso, inclusive, a Netflix fez uma atração lá no Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo, pra poder divulgar a chegada de Titãs lá no catálogo deles. E aí teve algumas atrações lá que faziam referência à série, aos personagens da série. Eu fui lá, fiz um vídeo, fui lá com o meu amigo Thiago. O link tá aqui no card pra você, se quiser ver como é que foi essa experiência, que foi muito legal e tá muito engraçado o vídeo também. Então vai lá assistir depois que você assistir esse daqui. Mas hoje eu venho aqui fazer o meu veredito sobre esses 11 primeiros episódios dessa primeira temporada de Titãs. Será que foi uma série boa? Será que não foi? Será que a DC Universe já sabe fazer uma série legal? Ou se eles ainda estão aprendendo? O que eles erraram? O que eles acertaram? Eu vou falar tudo que eu achei pra vocês. Se você ainda não viu a série, não se preocupa que o vídeo não vai ter spoiler do começo ao fim. Não vai ter spoiler, então você pode assistir aqui tranquilamente. E primeiro eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que se trata essa série. Quem são os Titãs que aparecem nessa série? São os personagens do desenho que a gente conhece dos Jovens Titãs, que teve uma versão em 2003, eu acho, 2005, não sei. E aí teve uma versão mais atual, mais infantil, que tá mais chatinha, que é mais voltado pra criança realmente. Mas eu não sei de que ano que é, acho que é 2013, 14, alguma coisa assim, essa nova versão. E aí agora tem a série que é muito mais voltada para o público adulto, mas aquele DC, lado sombrio da DC Comics e tal, é muito mais nesse tom, tá? Então se você já viu o desenho, mas tá meio assim de assistir a série porque acha que vai ser infantil, cara, não vai, fica tranquilo, pode assistir, que de infantil essa série não tem nada. E a proposta inicial dessa série é a junção de 4 desses personagens, porque lá no desenho a gente tem a Estelar, a Ravena, o Robin, o Cyborg e o Mutano. Na série a gente não tem o Cyborg, porque se eu não me engano ele vai participar de uma outra série da DC Universe, que é a Patrulha do Destino, do Patrol. Mas aqui na série ele não aparece, a série é realmente só sobre o Robin, a Ravena, o Mutano e a Estelar. A história da série é o encontro desses 4 personagens, eles formando esse grupo que a gente conhece como Jovens Titãs, que na série são só os Titãs. E aí eles 4 vão se juntando pra tentar ajudar a Rachel, que é a Ravena no caso, porque ela tá tendo alguns problemas, algumas pessoas estão perseguindo ela e a primeiro momento não fica claro por que ela tá sendo perseguida, se é pra matarem ela, se é pra sequestrar, o que querem fazer com ela, se quer, sei lá, se aproveitar do poder dela, de soltar demônio pra todo lado. Não fica muito claro isso, mas é explicado até o final dessa temporada, então pode ficar tranquilo. Então os 4 se juntam pra tentar proteger ela de alguma forma e pra se conhecerem eles mesmos, né? Porque cada um tem uma certa habilidade ali, mas eles estão passando por momentos diferentes. Por exemplo, o Robin, ele não quer mais ser parceiro do Batman, porque eles estão brigados e ele tá achando que as coisas estão muito violentas, estão saindo do controle, então ele quer deixar de ser o Robin, ele tá nesse momento. Tanto que ele arrumou um emprego como detetive da polícia. A Estelar, no comecinho, ela não tem tanto foco, mas a história dela vai se desenvolvendo muito bem, e ela, no primeiro momento, ela aparece em um carro batido e sem memória. Então ela não sabe onde tá, ela não sabe quem ela é, e aí ela tenta fugir, vê algumas pessoas perseguindo ela também, e aos pouquinhos ela começa a entender quem ela é, o que ela tá fazendo. Ela acha algumas fotos da Rachel no carro que ela tava, e aí ela, caramba, por que eu tenho a foto dessa menina? Então ela vai atrás da Rachel, por isso que elas acabam se encontrando, que é a Ravena. Ela vai atrás pra tentar encontrar respostas de quem ela é, pra tentar recuperar a memória. Então, cada um tá vivendo esse momento, sabe, diferente. A Rachel tá fugindo das pessoas, porque ela tá sendo perseguida, das pessoas morrendo ao redor dela pra que ela seja pega, e ela tem que fugir de qualquer jeito. Só o Mutano, que talvez que esteja num momento mais tranquilo, mais relax, ele, nesse caso, ele vivia com a Patrulha do Destino, numa mansão, lá eu esqueci o nome da mansão, mas eles viviam numa mansão lá com algumas outras pessoas que têm algumas habilidades especiais, o Larry, o Homem-Robô, algumas pessoas ali que ficavam com ele, que são os personagens da Patrulha do Destino, que aparecem em Titãs, mas só em um episódio, e que posteriormente também vão ter a sua própria série. Isso foi só meio que uma introdução desses personagens, mas o Mutano vivia com eles, e aí algumas coisas acontecem pra ele começar a fazer parte dos Jovens Titãs. Ele começa a ir junto com a Rachel, com o Robin e com a Estelar, pra tentar proteger a Rachel, que ele acaba se apegando a ela, eles criam um vínculo de amizade ali bem legal. Então a série, a história da série é basicamente isso. Agora eu vou começar a falar pra vocês algumas coisas que eu achei dessa série,
se ela é boa, se ela é ruim, se vale a pena, o que acertou, o que errou. É a primeira série original da DC Universe. Então, mano, é quase que impossível acertar em tudo, né? Então, algumas coisas a gente acaba relevando, estão aprendendo agora, mas algumas coisas a gente precisa cobrar também. Então, né, eu vou falar tudo que eu achei aqui pra vocês, sem dar nenhum tipo de spoiler, então pode ficar tranquilo. E antes de eu começar a falar aqui da série, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo que eu falo, que tem vídeo segunda, quarta e sexta sempre, então se inscreve aqui, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar é que eu já falei meio que por cima, mas vou enfatizar aqui nesse momento do vídeo. A série, ela não é uma adaptação dos desenhos. Ela não é uma série infantil que tá fazendo um live action dos desenhos. Não é isso. Os personagens, antes de existir o desenho dos Jovens Titãs, os personagens já existiam na história da DC Comics, nos quadrinhos, etc. Então esses personagens existem há muito tempo. A única semelhança é exatamente os personagens. Só isso, eles têm os mesmos nomes e os mesmos poderes. É uma história totalmente nova criada pra série, então não tem vínculo nenhum com os desenhos. Não é uma série infantil, não é uma adaptação de nenhum dos episódios infantis, não é nada disso, tá? Tenta desvincular isso, se é uma das coisas que tá te impedindo de assistir essa série, tenta fazer esse desvínculo. O desenho é o desenho, a série é a série, são coisas totalmente separadas. E uma das principais evidências que a gente realmente vê que a série não tem nada a ver com o desenho é que, mano, o Robin, ele tá puto, ele bate em todo mundo, fala palavrão, um monte de coisa. A Ravena, ela tem, tipo, o demônio no corpo, sabe? Então tem umas cenas que do nada ela dá uns gritos e sai uma sombra de dentro dela. Então fica até meio que quase que puxado pro terror. Não sei que acham, nossa, que terror, tô morrendo de medo. Mas dá uma sobriedade ali pra série, sabe? Nesses momentos. Então isso são evidências de que a série não é infantil e não tem nada a ver com desenho. Algumas das evidências, mas tem outras coisas na série que também levam a gente a acreditar nisso. Uma outra coisa aqui que eu já preciso falar de cara é que, mano, não dá pra eu ignorar a polêmica que teve na época que saiu as fotos dos bastidores, etc. E muita gente começou a criticar. E aí o público ficou muito dividido, né? As pessoas que já começaram a criticar muito, falando que ia ser uma bosta por causa do visual e que cosplayer era mais fiel do que os próprios personagens, etc. Aquelas pessoas muito chatas. E a outra metade do público tava falando que eu fazia parte dessa outra metade e falava, calma gente, vamos esperar, é só foto de bastidores, não tem efeito especial, não tem nada ainda, então a gente não sabe. A gente não viu a atuação, como é que já fala que a série vai ser uma bosta? E aí a série veio e passou esses 11 episódios e o que eu posso dizer é que surpreendeu quem simplesmente estava esperando pra ver o que ia acontecer, porque eu fiquei muito surpreendido, a série foi incrível, mas pra esses que estavam criticando muito, com certeza calou a boca de cada um deles, mano, porque o alvo principal de tudo isso foi a Estelar, né? A Ana Diop, não sei se eu pronunciei o nome dela certo, que é a atriz que faz a Estelar, muito por ser negra, acredito eu, né? Porque a Estelar não é negra, mas a Estelar é laranja, então eu acho que não iam encontrar alguém laranja. Mas, né, foi uma das críticas que eu relevo, pra mim não faz diferença nenhuma, mas também criticaram o visual, falando que o cabelo dela não tinha nada a ver, etc. E a roupa também não, e aí, enchendo o saco. E aí começaram a falar que por causa disso a série seria muito ruim. E óbvio, mano, que essas pessoas, se elas assistiram com olhos sem preconceito na série, velho, não tem como eles não terem ficado de boca fechada, porque a atuação da Estelar é excelente. Tanto em momentos descontraídos, momentos sarcásticos, bem debochada, quanto nas cenas de ação, que ela tem que soltar fogo e matar todo mundo. Mano, foi incrível, foi muito boa. E os efeitos especiais envolvendo as cenas dela também, na hora que ela solta fogo, que o olho fica verde, e todas essas coisas típicas da Estelar, também foram muito bem feitas na série. Então, é só elogios. O Robin também foi excepcional. Todos os personagens do elenco principal foram muito, muito bem. Todos convenceram conforme o seu personagem exigia de cada um desses atores. E, mano, não me decepcionaram em nada, muito pelo contrário, me surpreenderam pra caramba. O Robin nas cenas de luta, a Estelar nesses momentos, a Rachel tentando entender o que tá acontecendo com ela, só que às vezes ela via o reflexo do demônio e ela interpretava ela mesma e o demônio ao mesmo tempo. E o demônio era totalmente diferente dela, só parecia uma outra pessoa, então ela tava interpretando muito bem. O Mutano, a transformação do Mutano em animais, no caso ele acaba só meio que se transformando em tigre e tal, só que a transformação, cara, é muito boa, sabe? Eu tava com muito medo dessa transformação. Em alguns momentos eles escondem o momento que ele de humano vai para tigre ou de tigre para humano, só que em outros momentos mostra e é muito boa. Não dá pra perceber que tem um efeito especial ali. Fica muito bem feito, fica sem corte, fica sem erro de tela, sabe? Fica muito bom. Eu gostei das transformações, ficaram bem bacanas. Então vamos fazer um pacto aqui, todos nós, principalmente as pessoas que estavam criticando quando as fotos saíram. A próxima vez que estiver estreando uma série ou for uma nova temporada e sair fotos e você não gostar das fotos de bastidores, que não tinha nem efeito ainda, não tinha nem Photoshopzinho, só eram fotos de bastidores, a próxima vez que isso acontecer, espera a série sair para depois dar a sua opinião. Pode ser?
Vamos combinar assim? Então vamos ficar combinado pra que ninguém passe vergonha da próxima vez, que criticar e acabar sendo uma das melhores séries de herói que temos na atualidade. E eu sei que no meio de muita gente que criticava, tem aqueles preconceituosos que só estavam usando isso como desculpa pra criticar a escala de uma atriz negra. Pra essas pessoas, eu tenho um recado. Se fuderam, porque ela foi foda. Mas ainda falando um pouco da série, outra coisa que a gente tem que elogiar aqui também, mano, que foi muito bacana, é que a ideia da própria DC criar uma série dos seus próprios personagens, cara, isso é muito, muito gratificante de ver nos episódios. Porque eles podem fazer o que eles quiserem, o universo é deles, não tem direitos autorais, não tem, sabe, ficar se preocupando, tipo a Warner e a CW, as séries da CW, que é Arrow, Flash, etc. Eles têm que tomar cuidado porque alguns personagens eles não podem usar na série porque tá nos filmes, tipo a Arlequina, o Deadshot que foi morto lá porque ia aparecer no Esquadrão Suicida. Então tem essas interferências da Warner, etc. Porque cada produtora tem direito de um personagem, de uma história. Fica um saco. Na DC Universe não, os personagens são todos deles, e eles podem escalar novos atores, e dane-se, sabe, não importa que tá tendo um filme do Batman, vai ter Batman na série também, a série é minha, os personagens são meus, eu faço o que eu quiser, e por causa disso, a gente teve esses personagens principais, mas a gente teve o Batman aparecendo na série, não foi o foco, mas ele apareceu a cidade de Gotham, apareceu o Coringa, apareceu o Duas Caras, o Charada, apareceu o Arkham, que é o asilo, sabe, o Pinguim foi mencionado, então é legal porque, assim, eles não colocam isso como uma muleta pra série funcionar. Esses personagens mais famosos pra série poder ficar popular. Só que eles também não ignoram, sabe? Então eles não usam demais esses personagens a ponto de tirar o foco do que a série realmente quer passar, que são os Jovens Titãs, os Titãs no caso. Mas ela também não usa de menos, não ignora o fato de que o Robin é um antigo parceiro do Batman. O Batman não existe nessa história. Então ele tem que ser mencionado e aparecer de vez em quando também. Principalmente quando tem um flashback, um sonho, uma ilusão, sabe, uma menção, né, alguma coisa falando do passado do Robin. Cara, o passado do Robin tem o Batman, praticamente seu passado inteiro, então não dá pra ignorar isso. Ele morou em Gotham a vida dele inteira, então também não dá pra ignorar isso. E eles não ignoram. Tudo isso faz parte da bagagem dos personagens que precisam ser colocadas na série, não tem jeito. E teve também outros personagens da história, né, do universo da DC, que apareceram e tiveram uma participação um pouco mais importante, um pouco mais significante do que essas pequenas menções dos mais famosos. Apareceu também o Jason Todd, se eu não me engano é o segundo Robin que entra no lugar do Dick Grayson, que é o da série, né, o Jason Todd também aparece na série. Aparece a Donna Troy também, que é a segunda, na verdade, Wonder Girl, né, a Moça Maravilha, que ela é uma ajudante da Mulher Maravilha. A primeira Moça Maravilha era a própria Diana, só que quando ela ficou adulta, ela se tornou a Mulher Maravilha, né? Ela pegou o manto de Mulher Maravilha. E aí a segunda Moça Maravilha que entrou no lugar dela foi a Donna Troy, e ela também aparece na série. Aparece o laço da verdade lá, que ela usa também, e todas as habilidades especiais que ela tem. Então, mano, nada disso é ignorado, sabe? E isso só complementa ainda mais, deixa mais gostoso de assistir todo esse universo, toda essa história. É muito legal isso de eles conseguirem controlar tudo que eles estão fazendo na própria série, porque todo o universo é deles, tanto que o streaming se chama DC Universe, o universo da DC, e eles estão levando isso ao pé da letra. Além disso, tem outros personagens da DC também que são menos conhecidos, pelo menos por mim, que é o pessoal da Patrulha do Destino, que eu já comentei com vocês, o Larry, o Homem-Robô, a Rita, o chefe, eu não sei se ele é um, mas também deve ser. Todos esses personagens aparecem na série e vão ganhar a sua própria série solo. Acho que esse ano ainda deve sair, provavelmente. Eles já apareceram em Titãs também, já teve uma pequena introdução. Né? A gente vai ter o Monstro do Pântano também, que provavelmente vai ter alguma ligação também. Vai ter crossover, já teve um mini crossover aí, e provavelmente a gente pode esperar mais vezes isso acontecendo também. Mas também, né, por ser a primeira série que o streaming da DC está produzindo, a gente pode esperar algumas falhas, né, de roteiro, de enredo, de luta, coreografias e tal. A gente pode esperar esses erros, não pode? Mas não foi o caso, mano, porque, velho, o enredo, a história, o roteiro é tudo muito bem feito, é tudo feito de uma forma natural, sabe? Os personagens, eles vão entrando, os principais, eles vão entrando na história de uma forma muito natural. Quando você percebe, tá todo mundo junto, porque não foi nada forçado, não foi nada... jogou todo mundo na sua cara e depois explicou por que eles estão ali. Não, a gente começa acompanhando a história do Robin, aí a gente acompanha um pouco da história da Rachel também, e aí eles se encontram a primeira vez, e a gente vê um lapso da Estelar e um lapso do Mutano. Depois a gente conhece um pouquinho mais da história de cada um desses dois, e aí depois a Estelar se junta com o Robin e com a Rachel, e aí depois eles acabam encontrando o Mutano. Então é aos poucos que as coisas acontecem, mas é uma forma tão natural que não chega a ser muito demorado, mas também não fica forçado.
fica perfeito. Quando você percebe, já tá todo mundo junto, isso é muito legal. Quando você menos esperar, os jovens titãs já estão todos reunidos. Os jovens titãs, que já estão meio velhos alguns. E uma outra coisa também que, mano, não tem como não elogiar, são as cenas de luta, as coreografias de luta. Cara, elas são muito, muito boas. São as melhores que eu já vi em séries de herói. Eu acho que tá pau a pau ali com o Demolidor. Se você já assistiu o Demolidor, você sabe que as lutas lá são boas. Mano, tá ali, pau a pau. Por quê? Não é exagerado ao ponto de falar, nossa, que série violenta, mas não tem história. Também não é ao ponto de falar, nossa, que história legal, mas praticamente não tem luta, ou a luta claramente está muito falsa, que é o que acontece em séries de TV aberta, por exemplo, como Arrow, Flash, essas séries assim. Você vê que as cenas de luta não são tão violentas, não são tão reais. É só realmente para representar um momento de luta. Na série não, parece que eles realmente estão se batendo. O negócio é bem mais forte, bem mais real, bem mais violento, sabe, bem mais intenso. E deixa a gente realmente apreensivo na hora que tá assistindo algumas cenas ali. A hora que alguém perde a linha e começa a dar soco mais do que deveria, e sangue pra todo lado, mas também não é aquele sangue tipo Kill Bill, não, é um sangue mais controlado. Enfim, fica muito real e muito intenso esses momentos que tem essas coreografias de luta, todas muito bem feitas. Isso em parceria ainda com todo o efeito especial quando é necessário da Estelar do Mutano. Também são muito bem inclusos na série, nos momentos de luta e fora dos momentos de luta também. Todos muito bem feitos, muito bem sincronizados. Então assim, mano, vou terminar o vídeo por aqui pra não me estender demais e não ficar muito repetitivo. Porque ficou óbvio que eu gostei muito dessa série, foi muito legal. É um marco na história da DC, porque é um novo lugar pra eles conquistarem novos fãs pra DC Comics, uma nova apresentação de personagens, com novas histórias também, que pode ter uma adaptação dos quadrinhos, mas vai ter a sua própria história, sabe? Assim como os filmes no cinema e tal. Os filmes da DC não são tão bons assim, a maioria, né? Se comparar com os da Marvel, mas a Marvel dominou os cinemas. Só que as séries da DC, pra mim, pelo menos algumas, acabam sendo muito boas, e essa dos Titãs veio pra mostrar que eles vieram pra brigar forte no quesito de série aí do seu serviço de streaming também. E tem a pequena cereja do bolo aqui, só pra fechar tudo que eu tenho pra falar dessa série, é que você não precisa ser fã da DC Comics pra gostar da série. Você não precisa conhecer todos os quadrinhos e todos os personagens, todas as histórias pra entender o que tá acontecendo na série. Ela funciona totalmente independente, sabe? Você pode não saber nada e mesmo assim você vai aproveitar a série. Claro que se você souber algumas coisas, por exemplo, dá pra identificar o Charada por causa de uma tatuagem, dá pra identificar o Coringa por causa do cabelo, por causa da roupa, porque eles não chegam a mostrar os rostos. Então assim, é um fanservice muito louco. Você fala, caramba, o Asilo, sabe, Arkham, e o Coringa, o Charada, duas caras tentando pegar a sua moeda ali. Você pega essas referências e é muito louco. Mas se você não conhece as referências, você não fica boiando na história e fala, meu, o que tá acontecendo? Tem essas pequenas referências aí que servem como fanservice, mas não é tão importante assim a ponto de deixar as pessoas que não conhecem o universo confusas na hora de assistir a série. Então, mano, perfeito, perfeito. Então a minha dica pra você é, se você ainda não assistiu Titãs, vai lá, assiste. E se você já assistiu, comenta aqui pra mim o que você achou dessa série, sem dar spoiler, por favor. Porque eu vou falar do final de Titãs, mas não hoje. Na sexta-feira, daqui 2 dias, aqui no canal, eu vou fazer um vídeo específico só pra comentar aquele final de Titãs, que se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Eu vou explicar o que aconteceu e falar se eu gostei ou não desse final, mas isso só na sexta-feira. Hoje o vídeo termina por aqui. Não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vai lá assistir Titãs. Tem 2 dias pra chegar na sexta-feira e a gente comentar junto sobre aquele final. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!